Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que alegria vê-los mais uma vez aqui para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. No nosso último encontro, nós vimos que Abrão começou uma longa trajetória. E para hoje, o que será que nós temos reservado para descobrir sobre ele? Vem comigo e fica bem atento para tudo que eu vou compartilhar. Em nosso último encontro, vimos que Abrão, Sarai e Ló estavam em uma terra chamada Negueb. Mas a aventura deles não parou por ali. Eles seguiram em direção a Betel e mais uma vez pararam na terra de Siquém, para ser mais exato, no Carvalho de Moré, lá onde Abrão tinha pela primeira vez construído um altar ao Senhor. Tanto Ló quanto Abraão possuíam muitos rebanhos e tendas também. Imagina só como deveria acontecer essa viagem com tantos animais para ir junto deles. Por isso que eles também precisavam de pastores. Os pastores tinham a responsabilidade de cuidar de todo o rebanho e garantir que eles estivessem sempre bem alimentados, limpinhos, seguros e que nenhum deles se perdesse no meio do caminho com tantas viagens. Ló e Abrão haviam conquistado muitas coisas em todo esse percurso que eles haviam feito até ali. No entanto, com todos esses animais e essas pessoas para administrar, algo não muito legal estava prestes a acontecer. A Bíblia diz que os pastores de Abrão e Ló começaram a se desentender. Quer dizer que eles não estavam se dando muito bem. Começaram a discutir por bobagem, talvez pelo tamanho do pasto, pelo número de animais. Eu imagino pela situação que eles estavam que poderia se tratar sobre isso. E em meio a toda essa confusão, Abrão tomou uma decisão. Ele resolveu ter uma conversa séria com o seu sobrinho Ló. Abrão disse o seguinte a Ló: "Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos." Abrão estava dizendo a Ló que não queria confusão com ele, que não queria que eles ficassem mal um com o outro. Por isso que ele estava tendo aquela conversa com seu sobrinho. Afinal, Ló fazia parte de sua família e Abrão gostaria de manter a paz com ele. Saiba que se você já recebeu Jesus como seu Salvador, Deus deseja que você mantenha a paz com os outros. Manter a paz é evitar confusões, discussões, brigas. Talvez na sua casa seja difícil definir a hora ou o canal que alguém vai assistir na TV. Ou talvez seja um brinquedo que você tem dificuldade de compartilhar com seus irmãos, com os seus primos, e aí isso pode gerar uma grande confusão. Muitas vezes isso também acontece na escola ou até outro ambiente que você venha a frequentar. Algum coleguinha que gosta de fazer alguma brincadeira que você não gosta e às vezes vem aquela vontade de revidar, de dar uma resposta, de dar o troco. Nessas horas é muito importante manter a paciência. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 18, na parte B, que quem é paciente acalma a discussão. Então, o segredo é manter a calma. Não vale a pena ceder a palavras, a chantagens, a esse tipo de brincadeira que não é nada engraçado para ceder a uma briga e aí gerar uma grande discussão. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, lembre-se que Deus deseja que você mantenha a paz com os outros. Era isso que Abrão estava tentando fazer com seu sobrinho Ló. E para que realmente houvesse a paz, a tranquilidade entre eles, e esse episódio entre os trabalhadores de Abrão e os trabalhadores de Ló não interferisse na relação que eles tinham um com o outro, Abrão deu uma sugestão a Ló. Ele disse o seguinte: "Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda." Então Abrão e Ló iriam se separar. Infelizmente, esse episódio ocasionou um grande problema e agora eles deveriam seguir caminhos diferentes. Essa decisão foi muito inteligente e necessária também. Afinal, pelo que estamos aprendendo da história de Abrão, sabemos que Deus tem um propósito muito grande na vida dele.
Então agora ele deveria seguir caminho, viagem somente com a sua esposa Sarai. A Bíblia diz que Ló escolheu as regiões do Vale do Jordão. Era como se fosse o jardim do Senhor, uma terra muito linda. E imediatamente ele mudou o seu acampamento para uma região próxima de Sodoma, um lugar que, apesar de muito bonito, era habitado por homens perversos que pecavam constantemente contra Deus. Lembra o que é o pecado? Tudo aquilo que você e eu também pensamos, falamos, fazemos e até sentimos que não agrada a Deus. Pecado que já nasce conosco. Já nascemos com vontade de fazer o que é errado e que tem um castigo terrível, que é ficar para sempre longe da presença de Deus. Um Deus perfeito, amoroso, santo, que tanto nos ama, que um dia enviou o seu Filho perfeito, Jesus, para morrer por mim e por você. Derramou todo o seu sangue para que o meu e o seu pecado pudessem ser perdoados. Esse pecado aqui era o que habitava também no coração daquelas pessoas de Sodoma, região ao qual Ló escolheu para morar próximo de lá. Já Abraão habitou nas terras de Canaã, junto com a sua esposa Sarai. Ló e Abrão estavam aparentemente felizes com a decisão que haviam tomado. Afinal, Ló havia escolhido uma terra muito próspera e Abrão também ficado numa terra muito boa, que provavelmente estava sob o direcionamento do Senhor. Afinal, o próprio Deus havia lhe prometido que lhe mostraria todo o caminho que ele deveria percorrer. A decisão sábia de Abrão em conversar com seu sobrinho permitiu que, mesmo em meio a essa confusão, eles mantivessem a paz um com o outro. Por isso, saiba que se você já recebeu Jesus como seu Salvador, Deus deseja que você mantenha a paz com os outros também. Pode ser que muitas vezes seja difícil evitar uma briga, uma confusão com um irmão, com um primo, ou com alguma questão na escola ou em outro lugar que você frequente. Por mais que seja complicado, seja o compartilhamento de um brinquedo, algo que você queria muito que acontecesse e não foi possível, é importante que você mantenha a paz, a tranquilidade. A Bíblia diz no livro de Mateus 5,9 que bem-aventurados, alegres são os pacificadores, aqueles que buscam a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós precisamos buscar estar bem com as pessoas que estão à nossa volta, por mais difícil que isso pareça. Quando ficar complicado e vier a ira, a vontade de descontar, de dar o troco, respire fundo, conte até 10, faça uma breve oração a Deus e peça para que Ele te dê o controle e a sabedoria para agir nessa situação, que com certeza Ele vai te ajudar. Nunca se esqueça que se você já recebeu Jesus como seu Salvador, Ele deseja que você mantenha a paz com os outros. E Abraão nos ensinou o quanto é importante isso. Com certeza, essa atitude deve ter alegrado muito a Deus. A Bíblia diz que depois que Abrão e Ló se separaram, Deus mais uma vez reafirmou a promessa que havia feito a Abrão. Ele disse o seguinte: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Aqui Deus reafirma a promessa que havia feito a Abrão. E ele diz que daria toda a terra aos descendentes de Abrão, aos filhos, aos netos, aos bisnetos. E mais uma vez ele fala que a família de Abrão seria numerosa, quer dizer que teriam muitas pessoas. Já imaginou? Você já tentou contar o pó da terra? Impossível, pois da mesma forma seria a família de Abrão.
incontável de tantas pessoas que fariam parte dela. Após esse episódio, Abrão mudou seu acampamento para os Carvalhos de Mamré, que ficam em Hebrom, e mais uma vez a Bíblia diz que ele construiu um altar dedicado ao Senhor. Como é maravilhoso manter a paz com as pessoas que estão à nossa volta, não é mesmo? Abrão nos ensinou uma grande lição do como é importante utilizar as palavras, do conversar para resolver discussões, sem precisar agir de forma ríspida, de forma bruta, brigando com aqueles que estão à nossa volta. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, lembre-se que Ele deseja que você mantenha a paz com os outros. Lembre-se do que nós aprendemos no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9, que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como filhos de Deus, Deus deseja que nós evitemos discussões e que quando nós presenciarmos nós tentemos apaziguar, levar a paz àquelas pessoas e não gerar mais confusão. Então aproveite para aplicar esse ensinamento durante a sua semana. Evite discutir com seus irmãos, com amiguinhos na escola, com os seus primos e tente resolver os seus conflitos usando o diálogo, conversando. E caso você ainda não tenha recebido Jesus como seu Salvador, você tem a oportunidade de fazer isso aqui, hoje, agora, para conseguir ser alguém que sai de discussões, que é realmente um pacificador. É importante que antes você tome essa decisão valiosa, porque mesmo que você não consiga, você contará com a ajuda do Senhor para te dar força e sabedoria para agir nessas discussões. Fale a Deus, diga que você reconhece que é pecador, que faz coisas erradas. Diga que você acredita de todo o coração no que Jesus fez por você e peça que Ele seja o Senhor da sua vida. E com certeza, com Ele presente todos os dias com você, ficará mais fácil se sair de discussões e manter a paz com as pessoas que estão à sua volta. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo você para os próximos capítulos do livro de Gênesis. Um grande beijo e até lá!